Lucas 5, 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Eu quero começar, depois da leitura, contando uma ilustração. Preste atenção, ela é um pouco longa, mas é relevante para a nossa meditação nesta noite. Havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Ele tinha um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações adversas, o súdito dizia: Meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Um dia o rei saiu para caçar, juntamente com o seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo, o dedinho da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter a vida salva pelos esforços do seu servo, perguntou a este: E agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado. Se Deus fosse bom, eu não teria perdido o meu dedo. O servo olhou para um lado, para outro e respondeu: Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom. E que, mesmo acontecendo isso, mesmo o meu Senhor perdendo o seu dedinho, eu só tenho uma coisa a dizer: Deus é bom.
O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cadeia mais escura e fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar. E aconteceu dele ser atacado, desta vez não por feras, mas por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois se sabia que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilos, cheios de alegrias, o ritual para o sacrifício. E quando já estava tudo pronto, e o rei, já todo amarrado, estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso, insatisfeito, raivoso: este homem não pode ser sacrificado, pois ele é defeituoso, falta-lhe um dedo. Assim o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre, aliviado, contente, feliz, libertou seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom para comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque eu não tinha um dedo da mão direita. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto me defendeu. O servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse junto ao Senhor nessa caçada, certamente eu seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Meus queridos, nós lemos a palavra do Senhor e nesse texto de Lucas 5, nós vemos um milagre, mas um milagre duplo chama a nossa atenção nesse texto. Na mesma ocasião, nós vemos a bondade de Deus, vemos o Senhor Jesus perdoando pecados e curando um paralítico. E aquele que fez essas coisas com perfeição, com autoridade, com certeza era o próprio Deus. Um poder como este jamais foi possuído por qualquer homem. Entretanto, eu quero principalmente considerar nesta passagem que lemos um aspecto secundário. Em primeiro lugar, nós vamos considerar um aspecto secundário, mas que também chama a nossa atenção. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, o esforço que homens podem fazer quando estão interessados a respeito de alguma coisa. Olhe para o versículo 18. O versículo 18 nos diz que alguns amigos de um certo paralítico queriam trazê-lo a Jesus para ser curado.
A princípio, diz o texto, que eles foram incapazes de fazer isso. Por quê? Por causa da multidão que cercava o Senhor. Então o que eles fizeram? Versículo 19 nos dá a resposta. Revela que, subindo ao telhado, o desceram no leito, numa cama, por entre as telhas, para o meio, diante de Jesus. Observe que o objetivo deles fora alcançado. Eles conseguiram, não pelas vias próprias de acesso à casa, mas pelo telhado, levar aquele paralítico. E eles conseguiram chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi atraído para o paralítico através daquela cena toda, e diz a Escritura que ele foi curado. Através de esforços, meus queridos, através de trabalho árduo, de perseverança, seus amigos foram bem-sucedidos em conseguir que ele, o paralítico, recebesse a grande bênção da cura completa. E aqui nós vimos a importância do esforço, da diligência. É uma coisa que devemos notar, que devemos observar sempre em nosso viver. A importância do esforço e da diligência em todas as profissões, serviços e negócios. O esforço é um grande segredo para o sucesso. O homem prospera não por causa da sorte, não por causa da coincidência, mas sim por causa do trabalho árduo. E aqui nós estamos excetuando a corrupção. Os negociantes, os banqueiros não acumulam fortunas sem trabalho e sem dificuldades. Os advogados, os médicos não adquirem sucesso na vida profissional sem a experiência do estudo, da dedicação, da diligência. Então este é um princípio com o qual todos os filhos do mundo estão perfeitamente acostumados. É preciso estudo, é preciso diligência, é preciso dedicação, é preciso muito esforço. Uma das máximas que nós escutamos no dia a dia é que sem esforço não há resultados. E assim nós devemos entender completamente que o esforço, a diligência são essenciais tanto ao bem-estar físico e também à prosperidade de nossa alma. Devemos entender isso. Se queremos sucesso na vida espiritual, bem-estar para a nossa alma, nós precisamos de esforçar, precisamos de diligência em todo o nosso empenho para nos achegarmos a Deus, para aproximarmos cada vez mais de Cristo. Nós temos que mostrar a mesma seriedade resoluta demonstrada pelo amigo do paralítico, os amigos do paralítico. Então, se você quer cada vez mais se aproximar do Senhor, se aproximar de Cristo Jesus, tenha diligência. Seja como aqueles amigos que levaram o paralítico à presença de Jesus. Nós não podemos deixar que as diversas dificuldades impostas pela vida nos impeçam de fazer aquilo que realmente contribui para o bem da nossa alma.
São muitos os problemas que nós enfrentamos, muitas as dificuldades, e às vezes queremos desistir, parar no meio da caminhada. Nós não podemos deixar, meus queridos irmãos e meus amigos, que os obstáculos venham a nos privar de fazer aquilo que realmente contribui para o bem espiritual. Não pense você que é fácil, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Não é fácil. Então, em especial, temos de manter isso em nossa mente quando nos referimos ao assunto de estudarmos regularmente a palavra de Deus. É preciso esforçar, se dedicar para estudar a palavra de Deus constantemente, para o bem da alma, para o sucesso espiritual. É preciso se esforçar para ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu não sei se você se agendou, se você se preparou para estar nesse momento ouvindo a pregação. Se se preparou, é certo que você se esforçou, foi diligente. Mas se de repente você chegou aqui, caiu de paraquedas e agora começou a escutar esta pregação, você precisa entender que lhe faltou diligência, lhe faltou esforço. Para observar o dia do Senhor, precisamos ter diligência, muito esforço, muita dedicação, senão nós vamos ficar de segunda a segunda, fazendo as mesmas coisas, esquecendo de reverenciar, de buscar o Senhor, de dedicar um tempo para o Senhor. É preciso dedicar na oração particular. Já que nós não temos o privilégio de reunirmos de forma coletiva, pública, para orarmos o Senhor, então de forma particular, em todos esses assuntos, nós precisamos estar alerta contra a preguiça, a atitude de ficar apresentando desculpas esfarrapadas para não vir ao relógio da oração, para não ouvir a palavra do Senhor, para não realizar o culto doméstico. Eu quero lhe dizer que a necessidade da alma tem de ser aquilo que nos motiva a descobrir as maneiras para mantermos esses atos. Se não podemos praticá-los de uma maneira, devemos descobrir outras maneiras para mais e mais espiritualmente. O fato é que nós precisamos determinar em nossa mente que nós vamos orar, que nós vamos ouvir pregação, que nós vamos cantar, que nós vamos ouvir músicas que glorificam o nome do Senhor, que nós vamos estudar a palavra, que nós vamos estar mais e mais em casa, fazendo do nosso lar uma igreja, a casa do Senhor. A saúde da nossa alma está em jogo. Devemos preservar esses hábitos, ainda que estejamos passando por inúmeras dificuldades. Nós temos que preservar estes hábitos. Se os filhos deste mundo se esforçam tanto em busca de uma recompensa corruptível, temos de nos empenhar muito mais em busca de uma coroa incorruptível. Eu pergunto, será que os cristãos se esforçam para se aproximar mais de Deus? Eu temo que muitos não estão se esforçando. Será porque muitos cristãos não estão se esforçando, ou se esforçando tão pouco quanto a vida espiritual?
eu quero me dirigir a você. Porque você nunca acha tempo para orar? Porque você nunca acha tempo para estudar a Bíblia? Porque você nunca acha tempo para ouvir a pregação da palavra de Deus? O que justifica essa constante atitude de se desculpar por negligenciar tais meios de graça? Como podemos explicar o fato de que homens tão zelosos em assuntos relacionados a dinheiro, negócios, prazeres, políticas, não fazem nenhum esforço em benefício de sua alma? Como explicar isso? A resposta a estas indagações é simples e certa. Estes homens não pensam com seriedade a respeito de sua salvação, não percebem qualquer enfermidade espiritual, não têm consciência de que necessita de um médico espiritual, não sentem que a alma corre o risco de perecer eternamente, não vê atitude em se esforçar no que diz respeito à vida espiritual, porque estão cegos espiritualmente, alienados, distante do mundo espiritual. E em trevas como estas, milhares de pessoas vivem e morrem. Mas felizes são aqueles que reconhecem o perigo em que se encontram e consideram tudo como perda para ganhar a Cristo e serem achados nele. Em segundo lugar, consideraremos o aspecto principal da passagem que nós lemos. Em primeiro lugar, nós vimos o esforço que os amigos do paralítico fez para levar aquele homem à presença de Jesus. Agora, nesse segundo momento, o aspecto principal desta passagem é a bondade. A bondade e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para os versos 20 e 24, conforme esses dois versículos, Jesus falou duas vezes com bastante ternura ao infeliz paralítico que estava diante dele. A princípio, Jesus dirigiu-lhes as maravilhosas e comoventes palavras. Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Que maravilha! Jesus olha diretamente para aquele paralítico e diz: homem, estão perdoados os teus pecados. Aquilo que foi notícia extraordinária, maravilhosa ao paralítico, não foi tão maravilhosa para alguns religiosos que estavam ali, dentro daquela casa. Quando os escribas e fariseus ouviram Jesus reivindicando a autoridade messiânica para as suas palavras e ações, e ao mesmo tempo tomando sobre si direitos e poderes para perdoar pecados, aqueles religiosos sentiram-se ofendidos e afrontados com tamanha presunção, a ponto de questionar: quem é este que diz blasfêmias? A atitude dos religiosos
que estavam ali naquela casa. Meus queridos, aqui vale lembrar que a sentença de morte pronunciada contra nosso Senhor se baseia, entre outras coisas, numa acusação de blasfêmia. Está lá em Mateus 26, versículo 65. Isso porque no judaísmo do primeiro século, blasfêmia ainda era uma transgressão passiva de pena de morte. Todavia, a bondade e a compaixão de Jesus Cristo para com o paralítico não foi interrompida, olha bem, não foi interrompida por causa dos incrédulos. É exatamente como nós vimos na ilustração. A bondade de Deus não foi interrompida por causa da incredulidade do rei. O rei desacreditou, o rei demonstrou incredulidade, mas isso não fechou a fonte da graça, não fechou a fonte de onde procede toda a bondade. Com relação ao texto, em seguida, depois da revolta ali dos religiosos, Jesus continuou revelando e demonstrando sua autoridade, e disse ao homem, versículo 24: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ah, meus irmãos, olhe como Jesus cuida de forma integral daquele homem. Jesus cuida do aspecto espiritual e cuida também do aspecto físico. Observe que principalmente Jesus lhe deu a certeza que a sua alma estava curada. E depois lhe informou que o seu corpo estava curado e o mandou para casa regozijando. Meus irmãos e meus amigos, sempre recordemos este aspecto do caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A amável bondade de Cristo para com o seu povo nunca falha. É um poço profundo que ninguém jamais verá o início e o fim. A amável bondade do nosso Senhor nos escolheu. A bondade de Cristo nos chamou e nos vivificou. A bondade de Cristo nos atraiu para Deus. A amável bondade do Senhor transformou o nosso caráter. Ela nos deu uma nova vontade. Sua amável bondade tocou em nossos lábios e nos colocou um novo cântico em nosso coração. A bondade, o amor e a misericórdia de Cristo tem de ser a segurança, tem de ser a âncora de quem? Do pecador, quando ele inicia a sua jornada cristã, quando ele começa a sua vida com Cristo. A certeza da bondade de Deus tem de ser o nosso porto seguro. A bondade, o amor e a misericórdia de Cristo tem de ser a nossa única segurança, a nossa garantia quando vier sobre nós as desolações, as adversidades, as calamidades como esta que nós estamos vivendo. O nosso porto seguro, a nossa âncora é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. A nossa segurança está no fato de que Deus é misericordioso. Ele cuida
do homem integralmente, como eu disse, corpo e alma. Quando vier as perseguições, quando vier as dores, quando vier os sofrimentos, recorremos-nos à bondade do Senhor. A nossa segurança está no fato de que Deus é bom. Cristo é a nossa única esperança. Eu disse, Cristo é a nossa única esperança. Cristo foi a única esperança para aquele paralítico. Cristo foi fonte de vida para aquele paralítico. Cristo é fonte de vida para aqueles que esperam nele. Aquele rei foi salvo do sacrifício por conta da bondade de Deus, por conta das misericórdias de Deus. O paralítico teve a sua vida física e espiritual restabelecida por conta da bondade de Deus. Eu sei que você pode ser uma nova criatura pela bondade de Deus. Você pode andar firme a despeito da pandemia, servindo ao Senhor, mesmo sem os cultos presenciais. Você pode estar firme por conta da bondade de Deus. Em Cristo está a nossa esperança. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude a olharmos constantemente para o fato de que o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós.